estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Olá, catequista, nós chegamos à etapa número 22 da Escola Catequética de Multiplicadores. Com esta etapa, nós vamos concluir as reflexões sobre o sacramento da confirmação, sacramento da crisma. Nós convidamos que você recupere, volte a olhar também as etapas anteriores sobre o sacramento do batismo. Sacramento do batismo e sacramento da confirmação estão intimamente ligados. Então, convidamos que, ao final desta etapa, você recupere as outras 5 etapas sobre o batismo e as 3 anteriores a esta sobre o sacramento da confirmação. E hoje nós temos, neste cartão número 1, o texto de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 11. Com este texto, nós queremos fazer a leitura orante e seguindo os 4 passos dela. Primeiro passo, vamos ler o texto, repetir a leitura, para que, conversando com o texto, façamos depois a meditação, a nossa oração e o nosso compromisso. Então, abra sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Você pode, antes, procurar um espaço aconchegante, uma posição confortável para a sua oração, usar os símbolos que sugerimos e fazer a leitura do texto 1, 2, 3 vezes. Depois, com a ajuda das perguntas, amplie a reflexão, permitindo que o texto ajude a elaborar as respostas. Passo 2 será a meditação. E aí você pode ler o quadro Dialogando com a Palavra. Depois, no passo 3, convidamos que você escolha algum versículo deste trecho e transforme o versículo na oração que você quer elevar a Deus. Por último, assuma um compromisso. É hora de colocar a fé na prática. E assim, a nossa leitura orante desta etapa nos ajudará a compreender o cartão 2 e o cartão 3, que virão em seguida. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito plano, faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência, pensas que é pão, mas é nosso Deus.
Com alegria, acolhemos você através desta escola e parabenizamos o seu esforço com o cuidado na sua formação. Esse segundo cartão inicia com uma pergunta: quais os efeitos da confirmação em nossa vida? Os efeitos são percebidos através de nossas atitudes diárias, que começam com o testemunho dado em nossa família e com os que nos rodeiam em nossa comunidade. Estamos convencidos de que fomos ungidos para praticar a justiça, a solidariedade e a paz. Segue mais 2 perguntas. Uma se refere à diversidade de talentos. Você já percebeu na sua comunidade a beleza de talentos que existem? A comunidade igreja se enriquece quando somos capazes de reconhecer a diversidade de talentos. Todos os dias precisamos louvar a Deus quando na comunidade temos pessoas que visitam os doentes, pessoas que cuidam dos pobres, socorrem as famílias sem emprego, cuidam da catequese, da música, da liturgia. Tudo é dom de Deus. Em nossa comunidade sempre tem novas lideranças. Como acolhemos, cuidamos, acompanhamos estas lideranças? Neste cartão, vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. No texto que acabamos de ler, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, tem uma frase chamativa: todos ficaram repletos do Espírito Santo. Os discípulos, possuídos pelo Espírito, deixam de lado o medo e a insegurança e partem anunciando o Evangelho e fazendo novos seguidores de Jesus. Hoje, somos nós que, pela força do Espírito Santo, testemunhamos com a nossa vida e somos seguidores de Jesus. Um dos modos comuns de lembrar o Espírito Santo é recordar os 7 dons. Neste cartão são citados 4, pois os outros 3 já foram apresentados na etapa 21. Aqui temos o dom da fortaleza, da ciência, da piedade, do temor de Deus. Além destes dons, existem outros que Deus nos concede, pois o número 7 significa universalidade. São Paulo, por exemplo, cita outros dons: o amor, a alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Leia com atenção todo o texto deste cartão e reflita o quanto vivemos os dons recebidos pelo Espírito Santo. Leia e medite a frase do Papa Francisco. Termine rezando a sequência de Pentecostes. Peça ao Espírito de Deus que encha as nossas comunidades cristãs com a sua luz, para que neste tempo sejam luzeiros de fé, de esperança e de amor. Abraços e prossiga com o cartão 3. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão.
catequista, que bom que você chegou até aqui, refletindo conosco em nossa ECAM. Vamos então continuar nossa reflexão. No primeiro cartão, refletimos o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1 a 11, sobre a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre os discípulos de Jesus. No segundo cartão, refletimos sobre os dons do Espírito Santo. Convido você a retornar ao segundo cartão e entender melhor o que cada dom significa para você. O que você gostaria de pedir a Deus sobre estes dons? Agora, neste terceiro cartão, vamos refletir sobre como podemos sentir o Espírito Santo agindo sobre nós. Sabemos que o Espírito Santo agiu e age na história da humanidade, conduzindo homens e mulheres de fé à salvação. Ressaltarei aqui 2 símbolos. O primeiro deles é o vento. O vento nos recorda movimento, energia, força, criatividade. E como disse Jesus a Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer e ouves o teu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Um outro símbolo é o fogo. O fogo é aquele que muda e transforma tudo o que atinge. Como as línguas de fogo descritas no texto de Atos dos Apóstolos que lemos no cartão 1. As línguas de fogo não só pousaram sobre os discípulos, mas os transformaram e os impulsionaram a irem em missão. Então, convido você a dar um pause neste áudio e voltar sua atenção ao terceiro cartão. Leia, reflita, repense, se embriague e se inebrie com os dons do Espírito Santo e os símbolos. Para finalizar nosso estudo de hoje, rezemos junto a oração do Espírito Santo, aquela que sempre nos acompanha em todos os momentos de decisão. Agradecemos a todos os catequistas que nos acompanharam e refletiram conosco nessa etapa de nossa ECAM e nós